Olá, pessoal. Então, vamos à aula de vetores. Hoje nós vamos falar sobre produto vetorial. Tá? Antes de definirmos produto vetorial de U e V, de dois vetores U e V, algumas considerações são importantes. Item A. O produto vetorial é um vetor, ao contrário do produto escalar, U escalar V, que é um número real. Então, se nós recordarmos, o produto escalar de dois vetores, que é denotado por este pontinho aqui. O produto escalar de dois vetores é um número real. Tá? Agora, o produto vetorial é um vetor. Então, essa distinção tem que estar bem clara. Bom, antes, vamos recordar determinantes. Tá? Então, temos aqui, vamos calcular um determinante de ordem 2. Aqui, x1, y1, x2, y2. Como fazemos este cálculo? Simples, né? x1, y2, que é o produto dos elementos da diagonal principal, menos x2, y1, que é o produto dos elementos da diagonal secundária. Tá? Então, este é o cálculo de um determinante de ordem 2. Então, por exemplo, temos o determinante de 3, 2, menos 4, 5. Então, pela regra é 3 vezes 5, menos 4 vezes 2. Então, lá, menos 4 vezes 2. Ou seja, 15, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. Então, 15 mais 8, 23. Tá? Item C. Algumas propriedades dos determinantes. Então, veja, a permutação de duas filas inverte o sinal do determinante. Então, o que ele quer dizer aqui com filas? Filas são ou colunas ou são linhas. Então, podemos ler esta frase assim: a permutação de duas colunas inverte o sinal dos determinantes, tá? E também a permutação de duas linhas inverte o sinal do determinante, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos calcular o determinante de menos 4, 5, 3, 2. Se analisarmos aqui, olha, veja que este determinante aqui, a gente está simplesmente permutando a primeira com a segunda linha deste determinante. Então, veja, neste determinante do item B, a primeira linha é 3, 2 e a segunda linha é menos 4, 5. Agora, eu troquei, a segunda linha veio para a primeira linha, menos 4, 5, e a primeira linha foi agora para a segunda linha, 3, 2. Então, eu permutei duas linhas, tá? Então, se eu permutei as duas linhas, o sinal do determinante vai trocar. Ora, este era determinante 23, aqui vai ser menos 23. Nem precisa fazer os cálculos, já poderia colocar direto. Você percebendo que trocaram-se as duas filas, as duas linhas foram permutadas, basta trocar o sinal do determinante. Mas quer verificar? Vamos fazer a conta. Menos 4 vezes 2, olha lá, produto dos elementos da diagonal principal, menos 3 vezes 5, produto dos elementos da diagonal secundária. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15, menos 8, menos 23. Está aqui, ó, o sinal menos 23. E do anterior, mais 23. Então, nem precisava ter feito a conta, certo? Bastava perceber que as duas linhas foram permutadas. Perfeito. Vamos ao C, 2. Se duas filas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. Então, o que ele quer dizer com filas aqui? Igual ao anterior. Se duas colunas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. E também é válida se duas linhas forem constituídas de elementos proporcionais, o determinante é zero. Então, vamos ver o exemplo. Olha aqui, ó. Olha a primeira coluna, 1, 3. Percebe que a primeira coluna, 1, 3,
A segunda coluna é determinado pela primeira coluna multiplicado por menos 2. Olha lá, 1 vezes menos 2, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Ou seja, a segunda coluna ela é proporcional à primeira coluna. Qual é o fator de proporcionalidade? Menos 2. Então, o determinante é zero. Nem precisa calcular. Mas se você quiser calcular, para verificar, é só ver. Ó. 1 vezes 6, menos 6. Menos 3 vezes menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. 1 menos da frente, mais 6. Então, mais 6 com menos 6 dá zero. Tá? Ok. Vamos, então, ver a definição do cálculo de um determinante de ordem 3, tá? Então, veja, um determinante de ordem 3 pode ser dado por... Então, veja aqui, ó, nós temos um determinante de ordem 3 aqui, ó. Primeira linha, A, B, C. Segunda linha, x1, y1, z1. Terceira linha, x2, y2, z2. Como a gente calcula este determinante de ordem 3? Vamos usar o teorema fundamental de Laplace. Este teorema, você pode calcular qualquer determinante de ordem maior ou igual a 2. Tá? Então, como que é este método, o teorema fundamental de Laplace? É simples. Ó. Vamos desenvolvê-lo pela primeira coluna, primeira linha. Então, na primeira linha eu tenho A, B e C. Então, vamos pegar o A, vamos pegar o primeiro elemento, o A, vamos colocá-lo aqui, A. E aí a gente corta a linha e a coluna em que o A se encontra. Então, a gente corta a primeira linha e a primeira coluna. Então, percebe, cortando a primeira linha e a primeira coluna, sobra um determinante de ordem 2, que é este aqui, ó, y1, z1, y2, z2, certo? Então, o A vai multiplicar o determinante de y1, z1, y2, z2. Beleza. Então, já desenvolvemos para o A. Agora, para o B, o que a gente vai fazer? Coloca um menos na frente, este menos é uma regra, coloca um menos na frente e coloca o B aqui, tá? Então, eu coloco o menos na frente e o B aqui. Então, agora a gente corta a linha e a coluna em que o B se encontra. Então, o B está na primeira linha e na segunda coluna. Então, vamos cortar a primeira linha e cortar a segunda coluna. Sobra um determinante que tem x1, z1, x2, z2. Certo? Então, a gente multiplica por esse determinante de ordem 2. x1, z1, x2, z2. Ok. Agora, vamos partir para o C. Para o C, volta ou mais, vai trocando o sinal. Então, olha, perceba que era mais aqui, quando pegamos o A. Quando pegamos o B, é menos. Agora, vamos pegar o C, volta a ser mais. Vai trocando os sinais, certo? Então, é mais C, mais C. Aí, o que a gente faz? Corta a linha em que o C está e corta a coluna em que o C está. Então, só sobra este determinante aqui de ordem 2, ó. x1, y1, x2, y2, certo? Então, veja lá, vamos multiplicar o C por determinante de x1, y1, x2, y2. Perfeito, está aí. É bem simples a regra, então, né? Para esse cálculo de um determinante de ordem 3. Bem simples. Então, por exemplo, vamos calcular, então, usando esta regra, lá. Vamos calcular o determinante de 3, menos 2, menos 4, 1, 3, 5, menos 2, 1, 2. Então, vamos lá, usando a regra, ó. Vamos lá, nem precisa ver aqui o modelo aqui em cima. Vamos desenvolver pela primeira linha. Então, ó, eu vou pegar o 3 e vou colocar aqui. Aí, corta a linha e a coluna em que o 3 está. Ou seja, ele corta a primeira linha e corta a primeira coluna. Sobra um determinante de ordem 2, 3, 5, 1, 2. Aqui é um determinante. 3, 5, 1, 2. Perfeito. Agora a gente vai pegar, agora a gente troca o sinal e pega o menos 2. Coloca o menos 2 aqui. Então, ó, cuidado. Este menos 2, o menos do 2 aqui, ele tem que vir junto aqui. E o menos aqui é da regrinha. Este menos é da regrinha. Este aqui é da regrinha. Não é o sinal do menos 2. É o da regra. Tem que colocar sempre este menos aqui. Aí o número que está aqui, que no caso coincide com o negativo, coloca ele aqui, menos 2. Então, veja, a gente corta a linha e a coluna em que o menos 2 está. Ou seja, a gente corta a linha 1 e a coluna 2.
Cortando a linha 1 e a coluna 2, sobra um determinante com os elementos 1, 5, menos 2, 2. Está aqui, ó. 1, 5, menos 2, 2. Agora a gente vai para o menos 4. Então, coloca o mais da regra, vai mudando o sinal. Mais. Aí pega o menos 4, coloca aqui. Pega o menos 4, coloca aqui. Corta a linha e a coluna em que se encontra o menos 4. Ou seja, corta a primeira linha e a terceira coluna. Sobra este determinante de ordem 2 aqui, ó. 1, 3, menos 2, 1. 1, 3, menos 2, 1. Perfeito. Agora, reduzimos o nosso trabalho para cálculo de determinantes de ordem 2, que a gente já viu. Foi a primeira coisa que a gente viu. Como calculou esse determinante? 3 vezes 2, menos 1 vezes 5, ou seja, 6 menos 5. 6 menos 5, tudo isso, vezes o 3 aqui. Menos, agora vamos calcular esse determinante. 1 vezes 2, 2. Menos 2 vezes 5, mais 10. Então, fica 2 mais 10. Então, 2 mais 10. Vezes o menos 2 que está aqui. E aí, a gente calculou o último determinante. 1 vezes 1, 1. Menos 2 vezes 3, mais 6. Então, fica 1 mais 6. 1 mais 6. E aí, o menos 4, repete aqui embaixo. Então, fica do 6 menos 5, 1. 1 vezes 3, 3. Menos 12 vezes 2, 24. 12 vezes menos 2, menos 24. Com o menos da frente, mais 24. E aqui, 6 mais 1, 7. 7 vezes menos 4, menos 28. Então, o resultado é 27 menos 28, que é menos 1. Tá? Perfeito. Então, com essa recordação, nós podemos já dar a definição de produto vetorial. Tá? Então, vamos lá. Definição do produto vetorial. Chama-se produto vetorial de dois vetores, U, que é dado pelas coordenadas x1, y1, z1, e o vetor V, que é dado pelas coordenadas x2, y2, z2, tomados nesta ordem. Então, eu estou fazendo o produto vetorial de U com V. Então, tem que ser nesta ordem. Primeiro U e depois o V. E representa-se por, aqui, ó, produto vetorial. O símbolo do produto vetorial é este chapeuzinho aqui, ó. Este circunflexo aqui, tá? Significa produto vetorial de U e V. Tá? Produto vetorial de V. Então, este produto vetorial é o vetor definido assim, desta maneira. Ó. O vetor V é o vetor que a gente define assim. Ó. Calcula este determinante, em que na primeira linha você vai colocar IJK. Quem é o IJK? São os elementos da minha base canônica do espaço. Né? Então, IJK. Regrinha. IJK na primeira linha. Na segunda linha, você coloca as coordenadas do primeiro vetor, U. Olha lá, as coordenadas do primeiro vetor, que é U, é x1, y1, z1. Está aqui, ó, x1, y1, z1. E na última linha, você coloca as coordenadas do vetor V. Olha lá, quem são as coordenadas do vetor V? x2, y2, z2. Então, x2, y2, z2. Então, o produto vetorial de U por V é o cálculo deste determinante aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Vamos lá, vamos aplicar a regrinha aqui. Ó. Calcular o produto de U vetor V, o produto vetorial de U por V, para o vetor U, coordenadas 5, 4, 3, e o vetor V, coordenadas 1, 0, 1. Né? Por que 0? Porque não tem componente J aqui, né? Não tem componente J, então ela é 0. Então fica 1, 0, 1. Então veja, o vetor V, olha lá, primeira linha, IJK. Primeira linha, IJK. Segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor. 5, 4, 3. 5, 4, 3. Né? E a segunda linha, coordenadas do segundo vetor. 1, 0, 1. 1, 0, 1. Né? Ó, 0 porque não tem a componente J aqui, né? No vetor V. Ó, cadê o J? Não tá, né? Só tem o I e o K. Né? Tá bom? Ok, vamos lá. Vamos fazer o cálculo do produto vetorial. Então, vamos lá. Olha lá. Pega o primeiro elemento, o I, coloca aqui. Corta a linha e a coluna em que estão o I. Então, corta a primeira linha e corta a primeira coluna. Então, sobra o determinante 4301. Aqui, ó, 4301. Agora, coloca o menos da regrinha
E aí coloca o J aqui. E aí você corta a linha e o coluna em que o J estão. Então corta a primeira linha e corta a segunda coluna. Então sobra o determinante de ordem 2, 5, 3, 1, 1. Que é o 5, 3, 1, 1. Agora, mais, né? Era menos, agora vira mais. E coloca o K. Olha lá, o terceiro elemento. Terceiro elemento aqui. Então, corta a primeira linha e a terceira coluna. Corta a primeira linha e a terceira coluna. Sobra o determinante de 5, 4, 1, 0. 5, 4, 1, 0. Então, aí é fácil, ó. 4 vezes 1 menos 3 é 0, é 4. 4 na direção I. Aqui, 5 vezes 1 menos 1 vezes 3 dá 2. Com menos na frente, menos 2. E aqui, 5 vezes 0 menos 1 vezes 4 dá menos 4. Então, tá aqui, ó, menos 4. Então, o produto do vetor, o produto vetorial de vetor U pelo vetor V é este vetor, 4i menos 2j menos 4k. Tá? Então, quais são as características do vetor, produto vetorial de U por V? Está aqui as características. Item A. Primeiro vamos ver a direção do produto vetorial de U por V. A direção. Então, veja, qual é a direção do produto vetorial de U por V? Então, suponha que eu tenha o vetor U aqui no plano e o vetor V aqui no plano. Tá? O vetor V aqui no plano. Tá? Então, veja. O vetor V é ortogonal a U e a V. Tá? Então, veja. O vetor U é este aqui no plano. O vetor vetor V é este vetor aqui ortogonal. Olha lá, este símbolo aqui, ó. Está querendo dizer que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, quer dizer que o U vetor V, este vetor, é ortogonal ao U, tá? Este símbolozinho aqui, ó. E também, o U vetor V, ele é ortogonal ao V, ó. Então, este símbolozinho aqui, significa ortogonal, tá? Então, veja que o vetor V também é ortogonal a V. E é também o vetor V é ortogonal a U. Tá? Então, é importante essa propriedade da direção. Vamos ver um exemplo? Vamos checar que o vetor V é ortogonal a U e também é ortogonal a V? Vamos ver. Então, vamos lá. Ó, exemplo. Dados o vetor U, 3, 1, 2, e o vetor V, menos 2, 2, 5, tem-se. Então, vamos calcular o produto vetorial de U por V. Então, lembra, a primeira linha é constituída pelos elementos da minha base canônica, I, J, K. Tá? Então, quem era o I? O I era o vetor cujas coordenadas são 1, 0, 0. Quem é o J? O vetor cujas coordenadas são 0, 1, 0. E o vetor K? O vetor cujas coordenadas são 0, 0, 1. Tá? Bom, então tá, I, J, K. Aí, na segunda linha, a gente coloca as coordenadas do primeiro vetor, que é o U, 3, 1, 2. E, na segunda linha, as coordenadas do segundo vetor, menos 2, 2, 5. 2, 2, 5. Então, não vamos repetir de novo este cálculo. Nós acabamos de fazer na página acima. Então, vamos já colocar a resposta direto. O produto vetorial de U por V é o vetor 1 menos 19, 8. Então, como eu vou verificar que este vetor aqui, que é o U vetor V, é ortogonal a U? Ortogonal a U. Vamos recordar a propriedade do produto escalar. Então, veja, quando eu sei que dois vetores não nulos são ortogonais, veja, o vetor V, que é este aqui, é não nulo, obviamente é não nulo, tá aqui, ó. E o vetor U também não é nulo, ó, porque ele é 3, 1, 2, certo? O vetor nulo tem que ter todas as coordenadas nulas. Então, o vetor U e o vetor V, eles não são nulos. Então, como que a gente checa que eles são ortogonais? Basta multiplicar, fazer o produto escalar dos dois, certo? Se o produto escalar dos dois é 0, significa que eles são ortogonais um ao outro. Então, veja, olha aqui, ó. O vetor V é o 1 menos 19, 8.
1 menos 19, 8. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Ó. Vou fazer o produto escalar. Ó, lembra, né? O pontinho significa o símbolo do produto escalar. Então, eu vou fazer o produto escalar do U vetor V com o vetor U. Tá? Então, vamos lá. Se der 0, significa que o produto vetorial de U por V é ortogonal a U. Então, vamos lá. O vetor V está aqui. 1 menos 19, 8. Aqui, coloquei ele aqui. Então, vamos lá. Produto escalar, produto escalar. Com quem? Com o U. Só que quem é o U? 3, 1, 2. Então, coloco o U aqui. 3, 1, 2. Então, vamos ver o produto escalar dos dois. Recordando a definição de produto escalar. Multiplico a primeira coordenada dos dois, somo com a multiplicação das segundas coordenadas dos dois e somo com a multiplicação das terceiras coordenadas dos dois. Então, veja, o que significa? 1 vezes 3, 3, mais menos 19 vezes 1, menos 19, mais 8 vezes 2, 16. Tá? Então, efetuei o produto escalar. Veja, 3 menos 19 menos 16, mais 16, 0. Como o produto escalar de U vetor V e U deu 0, os dois são ortogonais. Olha lá. E de fato, né, ó, a gente está verificando, olha lá, o vetor V é ortogonal ao U. Olha lá o símbolo de ortogonal aqui, ó, ângulo reto, 90 graus. Agora vamos ver que o vetor V é ortogonal ao V. Aqui, ó. Né? Então vamos lá. O vetor V já vimos que é 1 menos 19, 8. Produto escalar com o V. Só que quem é o V? Menos 2, 2, 5. Menos 2, 2, 5. Então vamos efetuar o produto escalar. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 19 vezes 2, menos 38. 8 vezes 5, mais 40. Então, menos 2 menos 38 menos 40, com mais 40 igual a 0. Ou seja, o vetor V e V são ortogonais. Olha ele aqui, ó. O vetor V e V são ortogonais. Perfeito? Ok. Vamos lá. Agora ao sentido do U vetor V. Vamos ao sentido de U vetor V. Então, veja. Suponha que eu tenha o vetor U aqui. E aí, eu dou uma girada assim, neste sentido, ó lá, nesse sentido que está a setinha, o ângulo θ, né? Eu tenho o vetor U e dou uma girada nesse sentido com θ e venho até o V, tá? Então, aqui, ó, sendo θ o ângulo entre U e V, é isso que acabamos de ver aqui, suponhamos que U, o primeiro vetor, sofra uma rotação de ângulo θ até coincidir com V. Foi isso que eu disse, né? De U, C parte, faz uma rotação aqui, com ângulo θ nesse sentido, saindo de U e vindo para V, tá? Então, sendo θ o ângulo entre U e V, suponha que U sofra uma rotação de ângulo θ até coincidir com V. Se os dedos da mão direita forem dobrados na mesma direção da rotação, olha lá como está indicando aqui, ó, se os dedos da mão direita, olha lá, são dobrados na mesma direção da rotação, ou seja, na mesma direção de U, que vem do ângulo θ, que sai de U e vem para o V. Então, se os dedos da mão direita forem dobrados na mesma direção de rotação, então o polegar estendido indicará o sentido de U vetor V. Olha lá o polegar estendido. Olha lá, o polegar estendido é o sentido, indica o sentido de U vetor V. Então, o polegar para cima, o sentido de U vetor V também é para cima. Certo? Conhecida como a regra da mão direita, tá? Então, este é o sentido de U vetor V. Perfeito. Agora, o comprimento de U vetor V. Então, veja, o comprimento de U vetor V. Se θ é o ângulo entre U e V, né? E U e V são não nulos, tá? U e V são não nulos, então, a gente pode calcular o módulo do produto vetorial de U por V como módulo de U, módulo de V, vezes o seno do θ, ou seja, seno do ângulo formado entre U e V. Tá? Então, o que é o módulo do produto vetorial de U por V? Módulo é o comprimento do vetor U vetor V. Tá? Então, está aqui. Ó. Esta é a fórmula do comprimento de U vetor V, ou seja, o módulo de U vetor V.
Então, vamos para a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Então, veja, ó. Suponha que eu tenha o vetor U aqui, na horizontal, U aqui, e o vetor V aqui, tá? E θ, o ângulo que se forma entre U e V. Então, veja. E aí, com estes dois vetores U e o vetor V, eu posso formar este paralelogramo, né? Ó, estendo aqui uma paralela ao U e estendo aqui uma paralela ao V. Né? Então, eu tenho este paralelogramo, certo? Eu tenho este paralelogramo. Perfeito. Então, no paralelogramo determinado pelos vetores não nulos U e V, a medida da base é módulo de U, de fato, né? Este é o vetor U, então o comprimento dele é o módulo de U. Então, a base desse paralelogramo é módulo de U, né? E a altura? Quem é a altura? Veja, aqui a gente tem um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é módulo de V, né? Ou seja, comprimento de V. Ó, esse módulo de V é o comprimento de V, é a hipotenusa, esse módulo de V. Temos este cateto aqui em cima da base U, e temos esta altura aqui, ó. Só que como a gente calcula esta altura? Ora, simplesmente a definição do seno do ângulo θ, né? Pelo seno do ângulo θ, a gente sabe que esta altura, como se calcula? É a hipotenusa, módulo de V, vezes o seno θ. Então, módulo de V vezes o seno θ. Tá? É a hipotenusa vezes o seno θ. Então, a altura deste paralelogramo é módulo V seno θ. Então, a área A deste paralelogramo é, ora, a área com a definição base vezes altura. Qual é a base? Módulo de U. Está aqui, ó, módulo de U. Vezes a altura. A altura é módulo V seno θ. Então, a área é módulo de U, que é o comprimento da base, vezes módulo de V seno θ, que é a altura. Tá? Então, veja, a área deste paralelogramo é módulo de U, módulo de V seno θ, a área do paralelogramo. Mas veja que módulo de U vezes módulo de V seno θ também é o módulo do produto vetorial de U por V. Então, quer dizer que a área deste paralelogramo é igual ao módulo do produto vetorial de U por V. Tá? Então, o módulo de produto vetorial de U por V dá a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V. Tá? Perfeito. Então, vamos a algumas conclusões aqui. Ó. Importante. O produto vetorial não é associativo. Isto é, em geral, não vale o seguinte, ó. Se eu fizer o produto vetorial de U por V primeiro, porque está dentro do parênteses aqui, ó. Se eu fizer o produto vetorial de U por V, e este vetor resultante aqui, eu fizer o produto vetorial com W, em geral, é diferente de eu fazer primeiro o produto vetorial de V por W e fazer o produto vetorial de U por V por W, tá? Então, eu não posso trazer esses parênteses aqui, ó, deslocar ele para cá, ó, colocar aqui entre o V e o W. Entre o V e o W. Em geral, isso não vale, tá? Perfeito. Segunda conclusão. Para quaisquer U, V e W, vetores, e o escalar alfa são válidos. Então, o produto vetorial de U pelo vetor V mais W é igual a... É como se você fizesse a distributiva aqui, ó. Produto vetorial de U por V, ó lá, produto vetorial de U por V, mais produto vetorial de U por W. Mais produto vetorial de U por W. Então, é como se você fizesse uma distributiva com o produto vetorial aqui. Tá? A mesma coisa neste caso. Ó. Agora, a soma dos vetores está à esquerda. Né? Então, eu faço a distributiva do mesmo jeito. Ó. Produto vetorial de U por W, aqui, ó, produto vetorial de U por W, mais produto vetorial de V por W. V por W. Tá? Perfeito. Agora, se eu multiplico um escalar alfa pelo produto vetorial de U por V, eu posso escrever ou passar o alfa aqui multiplicando o vetor U e faço o produto vetorial do alfa U por V,
Ou posso passar o alfa multiplicando o vetor v. Olha lá. E faço o produto vetorial do U pelo alfa v. Tá? Então, o alfa pode vir aqui com o U ou pode vir aqui com o v. O resultado é igual. Tá? E, finalmente, a gente tem uma última propriedade aqui, que é a seguinte. O produto escalar, que é esse pontinho, né? O produto escalar de U pelo vetor v vetor w é igual. Você pode trocar aqui, ó, o produto escalar com o produto vetorial. Trocar os dois aqui. Então, fica o produto vetorial de U por V, aqui, faz isso aqui, faz essa operação primeiro, depois faz o produto escalar desta operação entre parênteses com o produto escalar com o W, tá? Ok. Mas as mais comuns são essas aqui, assim, a 1, a 2, tá? Aí, que quer dizer a 2,1, 2,1 e a 2,2. Bom, então vamos fazer uns exemplos aqui, olha. Exemplo 3. Olha aqui. Determinar o vetor x, vou baixar um pouquinho aqui para permitir fazer a leitura. Determinar o vetor x tal que x seja ortogonal ao eixo dos y e U é igual ao produto vetorial de x por v, sendo o vetor 1, 1 menos 1, e o vetor v, 2 menos 1, 1. Então, veja, ele dá o vetor u e dá o vetor v, ou seja, ele dá o vetor u e ele dá o vetor v. Então, ele quer determinar este vetor x aqui, ó. Então, determinar este vetor x de modo que u é igual a x vetor v e o x tem que ser ortogonal ao eixo dos y. Então, são duas condições para achar o vetor x. Que o x é ortogonal ao eixo dos y e tal que o u é o x vetor v. Então, veja. Olha aqui. Como ele quer que o x seja ortogonal ao eixo dos y, então, a gente usa a definição de produto escalar, né? Então, veja. Quem é o vetor x? O vetor x, esse vetor x, as coordenadas genéricas dele são, vamos supor que seja x, y, z, tá? Então, as coordenadas desse vetor x que está no espaço, tá? As coordenadas dele são, vamos supor, genericamente, x, y, z. Só que, veja, ele quer que esse x, y, z seja ortogonal ao eixo y. Ora, mas ao eixo y, qual é o vetor que representa o eixo y? Vamos pegar um elemento da base canônica, ou seja, o 0, 1, 0, aquele vetor j. Aquele vetor j da base canônica, ele tem as coordenadas 0, 1, 0. Então, para saber se o x é ortogonal ao j, a gente faz o produto escalar do x com o j. Então, a gente faz o produto escalar do x, do vetor x, que é x, y, z, escalar com 0, 1, 0. Se a gente fizer esse produto escalar, x, y, z, com 0, 1, 0, a gente vai determinar que o y tem que ser 0, né? Porque como eles são ortogonais, como x é ortogonal ao eixo AY, o vetor x, que é dado pelas coordenadas x, y, z, escalar com 0, 1, 0, isso tem que dar 0. Mas se você resolver essa equaçãozinha, você vai chegar que o y tem que ser 0. Então, se o y tem que ser 0, o meu vetor x, que inicialmente as coordenadas eram x, y, z, eu já sei que o y tem que ser 0, por causa do produto escalar. Então, a forma geral desse meu vetor x é x, 0 e z. Perfeito. E mais uma condição adicional. Ele pede que o u seja x vetor v. Ora, mas o que quer dizer u é igual a x vetor v? Eu tenho que ter o u que ele deu, 1, 1 menos 1, é o primeiro membro. U é o primeiro membro. Igual. Agora, o segundo membro é o produto vetorial de x por v. Ora, como eu calculo o produto vetorial de x por v? Primeira linha, os vetores da base. X, j, k. Segunda linha, os vetores, as coordenadas do vetor x. Quais são as coordenadas do vetor x? x, 0, z. Olha lá. x, 0, z. E a terceira linha são as coordenadas do vetor v. O vetor v é 2 menos 1, 1. Então,
2 menos 1, 1. Então, está aí. Então, vamos calcular esse produto vetorial. Ora, trabalho manual, né? Não vamos resolver de novo isso aqui. Vamos já colocar a resposta direto. Então, este determinante, ele vai dar z menos x mais 2z menos x. E tem que ser igual ao primeiro membro, 1, 1 menos 1. Então, a gente vai ter um sisteminha. Olha lá o sisteminha. Nós devemos ter primeira coordenada desse é igual à primeira coordenada desse. Igualdade de vetores, certo? Igualdade de vetores, a primeira coordenada desse tem que ser igual à primeira coordenada desse. Então, z igual a 1. Aí, a segunda coordenada desse tem que ser igual à segunda coordenada desse. Ou seja, menos x mais 2z tem que ser igual a 1. Menos x mais 2z é igual a 1. E, finalmente, a terceira coordenada deste vetor tem que ser igual à terceira coordenada desse vetor. Ou seja, menos x é igual a menos 1. Então, a solução é x é igual a 1. Daqui a gente tira que x é igual a 1, né? Porque menos x é igual a menos 1, x é igual a 1. E da primeira a gente tira que z é igual a 1. Certo? Então, veja, substitui na segunda aqui e vê que dá 1. Ó. Menos 1 mais 2 dá 1. Então, ok. A solução é x igual a 1 e z igual a 1. Então, se o x é igual a 1 e z é igual a 1, o meu vetor x aqui, ó, ele é 1, 0, 1. Pronto, porque o x é igual a 1 e z é igual a 1. Então, o meu vetor x é 1, 0, 1. Certo? Então, portanto, o vetor x é 1, 0, 1. Ok. Vamos fazer o exemplo 4. Olha aqui. Seja um triângulo equilátero ABC de lado 10. Calcular o produto vetorial de AB por AC. Então, veja, triângulo equilátero ABC. Então, aqui está meu triângulo equilátero ABC. Ora, o que eu sei sobre os ângulos internos de um triângulo equilátero? Os três ângulos medem 60 graus. Então, está aqui, ó. Os três ângulos medem 60 graus. 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Então, veja, 60 graus aqui. Tá? Então, tem o meu lado AB e o meu lado AC. E o ângulo de 60 graus aqui. Por que 60 graus? Por causa que o triângulo ABC é equilátero. Os três ângulos medem 60 graus. Então, veja, ele quer calcular o módulo do produto vetorial de AB por AC. Então, o AB é esta base aqui, este lado, e o AC é este lado aqui. Então, veja, eu sei que o módulo do produto vetorial de AB por AC é o módulo do AB vezes o módulo do AC vezes o seno do ângulo entre o AB e o AC, que é o ângulo A. Olha lá. O ângulo A é o ângulo formado que está entre AB e AC. Mas eu sei que o ângulo A mede 60 graus. Aqui, ó, 60 graus. Então, o módulo do vetor AB por AC vai ser o módulo do lado AB, que é 10, o módulo do AC, que é 10, né? E o seno de 60 graus. Agora, a gente sabe que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Recordação de trigonometria. Então, 20 dividido por 2, 100. 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. 50 raiz de 3, tá? Então, tá aí o módulo do produto vetorial de AB por AC. 50 raiz de 3. Vamos fazer o exemplo 5. Olha aqui. Dados. Vetor U, coordenadas 1, menos 1, 1. E o vetor V, coordenadas 2, menos 3, 4. Calcular a área do paralelogramo determinado por U e V. A área do paralelogramo determinado por esses dois vetores U e V. Item B, a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Então, vamos fazer o exemplo, vamos fazer o desenho aqui, olha. Vamos fazer o desenho aqui, primeiro. Então, veja, ele dá o U, ele dá o vetor U aqui, ele dá o vetor V. Então, eu tenho um paralelogramo determinado pelos vetores U e V. É este paralelogramo aqui, ó. Certo? Este paralelogramo aqui. Tá. Então, veja, vamos lá, o item A. Ele quer a área do paralelogramo determinado por U e V. Bom, eu sei que a área do paralelogramo determinado por U e V, nós já vimos, é o módulo do produto vetorial de U por V.
A área, que eu designo por A, denoto por A, é o módulo do produto vetorial de U por V. Só que o produto vetorial de U por V, como a gente calcula? Olha, definição, primeira linha, IJK, os elementos da base canônica. Segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor, que é o U. As coordenadas do primeiro vetor é 1 menos 1, 1 menos 1. E depois as coordenadas do segundo vetor, que é o V. 2 menos 3, 4. 2 menos 3, 4. Calculamos esse determinante, a gente encontra o vetor menos 1, menos 2, menos 1. Então, o produto vetorial de U por V é menos 1, menos 2, menos 1. Mas eu sei que a área é o módulo deste vetor aqui, ó. Então, a área é o módulo deste vetor. Como a gente calcula o módulo de um vetor? Simples, né? Raiz quadrada de quem? Da primeira coordenada ao quadrado, menos 1 ao quadrado é 1, mais a segunda coordenada ao quadrado, menos 2 ao quadrado é 4, mais a terceira coordenada ao quadrado, isto é, menos 1 ao quadrado é 1. Certo? Este é o módulo do vetor, raiz quadrada de 1 mais 4 mais 1, que é raiz quadrada de 6. Então, a área do meu paralelogramo aqui, ó, esta área A, ela mede raiz quadrada de 6. Tá? Perfeito. Raiz quadrada de 6. Agora, o item B, o que ele está pedindo? Ele pede a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Então, ó, a base definida pelo vetor U é esta aqui, ó, a base de comprimento módulo de U. Ele quer a altura do paralelogramo relativa a esta base. Ó, então, a altura do paralelogramo relativa à base U é este H aqui. Tá? É este H aqui. Então, veja. A gente sabe que a área deste paralelogramo, a área A deste paralelogramo é base vezes altura. Ou seja, a base é módulo de U, módulo do vetor U. E a altura é H. A altura é H. Então, a área é módulo de U vezes H. Ele quer a altura, ele quer o H. Então, eu passo o módulo de U dividindo pela área. Então, H é a área dividido pelo módulo de U. Certo? Só passo. Tenho A é igual ao módulo de U, H. Então, para isolar o H, passo o módulo de U dividindo. Então, a altura é A sobre o módulo de U. Agora, a gente sabe que a área do paralelogramo é dado pelo módulo do produto vetorial de U por V. Certo? Perfeito. Então, a altura se determina assim. Módulo de U, produto vetorial de U por V, sobre o módulo da base. Tá? Tá. Então, veja. Quem é o módulo do produto vetorial de U por V? Calculamos no item A. Ó. É a área. É a área. É a área, que é raiz quadrada de 6. Olha lá, é a área, raiz quadrada de 6. O módulo é a área, né? Raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 6. Sobre o módulo de U. Módulo de U. Só que o U, quem é o U? O U é o vetor 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1, que é dado no enunciado. Então, qual é o módulo dele? Raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais menos 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, fica a raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1, que é a raiz quadrada de 3. Raiz de 6 dividido por raiz de 3 é raiz quadrada de 2. Então, a altura deste paralelogramo relativo à base U é raiz quadrada de 2. Tá? Então, a altura de um paralelogramo é a área dele dividido pela área da base. Olha lá, a altura de um paralelogramo é a área dividido a área dividido pelo comprimento da base. Então, a área dividido pelo comprimento da base. Então, é só guardar. A altura de um paralelogramo é o módulo do produto vetorial de U por V, que é a área, sobre o comprimento da base, que é o módulo de U. Então, posto isso, guardando esta formulinha, da fórmula da altura, vamos guardar esta formulinha da altura, e vamos fazer o exercício 6. Olha aqui. Determinar a distância do ponto P512 à reta R, que passa por A, pelo ponto A, 313, e pelo ponto B, 4, menos 1, 1. Tá? Então, veja, o ponto P está aqui. Ó. Ele quer saber a distância deste ponto
a reta R que passa por A e B. Ou seja, a reta R que passa por A e B, esta reta R aqui, ó, passando por A e B. Então, a distância do ponto é esta distância D aqui, ó. Olha lá, que cai perpendicularmente a R. Então, esta é a distância D, aqui, ó. Tá? É isso que ele quer saber, a distância D. Então, vamos ver. Ora, percebe que aqui eu tenho um paralelogramo, ó. Olha o paralelogramo aqui, ó. Olha esse paralelogramo aqui. Então, veja, eu sei que este D é a altura deste paralelogramo, certo? Então, a altura do paralelogramo D é o módulo do vetor produto vetorial de AB pelo AP, né? Ó, módulo produto vetorial de AB pelo AP, tá aqui, sobre o comprimento da base. A base é o módulo de AB. Módulo de AB. Ó, beleza, então, né? Então, veja. Então, vamos determinar o vetor AB e o vetor AP. O vetor AB e o vetor AP. Quem é o vetor AB? Veja, o vetor AB, como eu posso representá-lo? Como o ponto B menos o ponto A, né? A extremidade é o ponto B e a origem é o ponto A. Então, o vetor AB é o ponto B menos o ponto A. Então, se eu fizer o ponto B menos o ponto A, quem que eu tenho? Ó, faz a primeira coordenada do B menos a primeira coordenada do A. 4 menos 3, está aqui, 1. Agora, faz a segunda coordenada do B menos a segunda coordenada do A. Menos 1, menos 1, menos 2, está aqui. Agora, faz a terceira coordenada do B menos a terceira coordenada do A. Ou seja, 1 menos 3, menos 2, está aqui. Então, o vetor AB é o vetor 1 menos 2, menos 2. Agora, vamos determinar o vetor AP. AP. Ora, o vetor AP, quem que é? Ora, é o ponto P menos o ponto A. A extremidade, que é o ponto P, menos a origem, que é o ponto A. Então, P menos A. Então, vamos lá. Primeira coordenada do P menos a primeira coordenada do A. 5 menos 4. Perdão. É o P e o A. Então, estou fazendo o P e o B. É o P e o A. Então, vamos lá. Primeira coordenada do P menos a primeira coordenada do A. 5 menos 3, 2. Vamos para a segunda coordenada do B menos a segunda coordenada do A. 1 menos 1, 0. Finalmente, a terceira coordenada do P menos a terceira coordenada do A. 2 menos 3, menos 1. Tá? Então, estão aí os vetores AB e o vetor AP. Então, aqui no numerador, eu preciso calcular primeiro o produto vetorial de AB por AP. Então, vamos lá. Produto vetorial de AB por AP. A gente tem que calcular o determinante. Então, como que a gente calcula o determinante? Primeira linha aí, JK. Segunda linha, as coordenadas do primeiro vetor, que é o AB. Ou seja, 1 menos 2 menos 2. E a última linha, as coordenadas do vetor AP. Ou seja, 2, 0, menos 1. 2, 0, menos 1. Então, calculando este determinante, a gente chega no vetor 2, menos 3 e 4. Então, veja, a distância, ou seja, a altura desse paralelogramo aqui, a altura, que é essa distância, é o módulo do produto vetorial, ou seja, o módulo deste vetor aqui, 2 menos 3, 4, está aqui, o módulo do 2 menos 3, 4, e o denominador é o módulo do vetor AB. O vetor AB é 1 menos 2 menos 2. Então, o denominador é o módulo do vetor 1 menos 2 menos 2. Então, a gente tem que calcular o módulo do 2 menos 3, 4. Qual é o módulo do 2 menos 3, 4? Simples. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, 4, mais menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 29. Agora, o denominador. Qual é o módulo de 1 menos 2 menos 2? Simples. Raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1. Mais menos 2 ao quadrado, 4. Mais menos 2 ao quadrado, 4. Ou seja, raiz quadrada de 9, que é 3. Então, esta altura do paralelogramo é raiz quadrada de 29 sobre 3. E, finalmente, vamos fazer o exercício 7. Dados os pontos A, 2, 1, 1, ponto B, 3, menos 1, 0, e o ponto C, 4, 2, menos 2, determinar, item A, a área do triângulo ABC. Item B, a altura do triângulo relativa ao vértice C. Então, vamos lá. Vamos ver o desenho. Ele deu os pontos A, B e C. Então, os pontos A, B e C estão aqui. E eles determinam este triângulo ABC. Certo?
Tá, então o item A, ele quer a área desse triângulo ABC. No item B, ele quer a altura do triângulo relativo ao vértice C. Então, o vértice C é esse aqui, a altura do triângulo relativo ao vértice C é esta altura H aqui, ó. Certo? Que faz 90 graus com o lado AB. Perfeito. Então, a gente tem isso aí. Então, veja, se eu tenho o triângulo ABC, eu tenho que ele está inscrito neste paralelogramo aqui. No paralelogramo ABDC. Certo? E eu sei que a área deste triângulo, que é o pedido no item A área deste triângulo é metade da área do paralelogramo. Né? Lá de geometria elementar, a área do triângulo é metade da área do paralelogramo ABDC. Então, só que a área do paralelogramo ABDC é o módulo do produto vetorial AB por AC, ou seja, o módulo do produto vetorial do AB por AC. Tá? Então, vamos lá. Quem é o vetor AB? Tem que determinar o vetor AB aqui, ó. AB. AB é este aqui. Ora, é só fazer B menos A. Então, 3 menos 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2, 0, menos 1, menos 1. Perfeito. Agora a gente tem que determinar o vetor AC, ou seja, calcular C menos A. Então, quem é C menos A? Olha lá. 4 menos 2, 2. 2 menos 1, 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Tá? Então, vamos calcular o produto vetorial de AB por AC. Então, é IJK. Primeira linha, as coordenadas do vetor AB, 1, menos 2, menos 1. Segunda linha, terceira linha, as coordenadas do vetor AC, 2, menos 1, 3. Então, o produto vetorial dá o vetor 7, 1, 5. Então, a área do triângulo é metade do módulo desse produto vetorial. Certo? Então, a área do triângulo é metade do módulo do produto vetorial, que é 715, que acabamos de ver. 715. Então, quem é o módulo de 715? Raiz quadrada de 7 ao quadrado, 49, mais 1 ao quadrado, 1, mais 5 ao quadrado, 25. Então, vai dar a raiz quadrada de 75 sobre 2. Fatorando 75, raiz quadrada de 75, então a gente vai ver que pode ser escrito, a raiz quadrada de 75 pode ser escrito como 5 raiz de 3 sobre 2. Então, a área do triângulo é esta aqui. Agora, ele quer saber a altura do triângulo. Esta altura H aqui. Então, veja, a altura do triângulo indicada na figura, a altura do triângulo indicada na figura é a mesma do paralelogramo de base AB. Ó lá. É a mesma deste paralelogramo AB. A altura do triângulo é a mesma do paralelogramo, certo? Ok. E como a gente calcula a área do paralelogramo? A área é base vezes altura. Base vezes altura. Então, veja. Se eu isolar a altura, fica a área dividido pela base. A área dividido pela base. Só que eu sei que a área do paralelogramo é módulo de AB vetor AC. A área é esta aqui. A gente já sabe, a gente viu na definição de produto vetorial. Né? E a base quem é a base? Ora, a base desse paralelogramo é o comprimento do lado AB, ou seja, é o módulo do lado AB. Então, a base é o módulo do lado AB. Então, a altura é o módulo do AB vetor AC, horas, mais o módulo do AB vetor AC, o AB vetor AC, este aqui, ó, 715. Então, a gente tem que calcular o módulo de 715. Mais o módulo de 715 a gente já calculou aqui, ó, é a raiz quadrada de 75. Olha lá, o módulo de 715 é a raiz quadrada de 75, tá aqui. Sobre o módulo de AB, horas, mais o módulo de AB, o lado AB é 1 menos 2 menos 1. Então, o módulo é raiz quadrada de 1 ao quadrado, 1, mais menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 ao quadrado, 1. Então, fica 1 mais 4 mais 1, ou seja, 6. Então, é a raiz quadrada de 6, certo? Aí, se a gente fatorar, raiz quadrada de 6 aqui embaixo, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 2. Então, corta a raiz quadrada de 3, que está embaixo, com a raiz quadrada de 3 em cima, fica 5 sobre raiz de 2, né? E aí, racionalizando, vai ficar 5 raiz de 2 sobre 2, tá?
Ok, pessoal. Então, é isto.